E aí pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder aí deixar o like, se inscrever, compartilhar, que é muito importante aí para que o nosso conteúdo chegue aí a outros amigos, né? Vascaínos, vascaínas, até mesmo outras torcidas que gostem de resenhar sobre futebol. Galera, ontem eu fiz um vídeo, né, falando a respeito da entrevista do presidente Pedrinho. Eu acho que tem muito, como eu falei ontem, tem dois lados, né? Tem o lado da emoção, onde a gente já tá pé da vida, a gente está chateado, a gente está de saco cheio, ninguém aguenta mais ser sacaneado, sair na rua e às vezes nem sacaneiam mais a gente, né? A gente já virou digno de pena. Às vezes, quem é vascaíno sabe, a gente no nosso auge, quem tem mais ou menos a minha idade, quando a gente perdia, a gente recebia 300 mensagens no celular. Hoje você quase não vê mais nada disso. O Vasco está começando a ficar escanteado. Então eu entendo realmente tudo isso no lado do torcedor. Agora, se a gente pegar um pouco pelo lado da razão, né, tirando o Botafogo, que de repente vira o SAF, né, que foi injetado dinheiro, nós também poderíamos ter passado por isso, mas infelizmente venderam a SAF do Vasco para uma empresa falida, né, uma empresa obscura, que ninguém sabe realmente o que estava por trás. E o nosso rival, ele passou muito tempo. Se vocês pegarem o time do nosso rival no início da reestruturação, né, eles ficaram em 16º, 15º lugar, quase caíram, quase foram rebaixados, e isso prejudicaria muito o trabalho de reestruturação. O Vasco, ano passado, depois que o Pedrinho retomou, ainda ficou em 10º lugar, chegou à semifinal da Copa do Brasil. O Vasco se classificou novamente para um torneio sul-americano depois de 5 anos. Tudo bem que fizemos uma campanha bem abaixo, uma campanha pífia, mas eu gosto também de pegar os lados positivos, né? Nós que já somos vascaínos da antiga, quantas vezes a gente via jogador do Vasco entrando na justiça porque não recebia salário, as pessoas reclamando, toda hora reunião porque o Vasco não pagava, os veículos de comunicações faziam questões de colocar lá destacado: Vasco atrasa salário, Vasco não paga salário. Hoje a gente não vê mais isso, né? Então assim, o clube ele começa a andar. Então assim, eu até estava vendo os últimos 2 jogos do Vasco, né? A gente às vezes, depois do jogo, a gente comenta muito com emoção, a gente fica ali no calor do jogo, na raiva. E assim, o Vasco ele teve 48 finalizações nos últimos 2 jogos e marcou apenas 2 gols. Então assim, o time está jogando mal ou o ataque está pouco eficiente? A gente precisa analisar isso também, porque para muitos aí, para muitos torcedores, quando a gente fala de Verratti, é Deus. Você não pode comentar, não pode falar mal, você não pode falar contra, você não pode pedir o Verratti no banco, você não pode pedir que ele saia num determinado jogo. Para muitas pessoas ele virou o Romário, entendeu? Por quê? Porque o Vasco está carente também de jogadores. E o Verratti tem perdido muitos gols, gente. Aquele gol que ele perdeu contra o Grêmio, o Vasco venceria o jogo. O gol que ele perdeu contra o Del Valle, já estava desclassificado, mas venceria o jogo. Com o próprio Bragantino, como o presidente Pedrinho citou, eu fui lá aos scouts, o Vasco finalizou não sei quantas mil vezes, o ataque perdeu vários gols, o Ryan perdeu o gol contra o Del Valle. Então assim, contra o próprio Fluminense, quando a gente perdeu, o Ryan perdeu um gol na cara do gol, tudo com o Diniz. Então assim, se a bola tivesse entrado nesses lances, com certeza a repercussão da entrevista de ontem seria diferente. O Pedrinho já tá certo, está reestruturando o clube. Se o Vasco hoje estivesse em 12º lugar, tá? Não ia ter essa repercussão, fora Pedrinho, sai fora, não sei o quê. Foi aquilo que eu falei ontem. Você vê aí o Corinthians agora, ó. Corinthians toda hora aparece que não paga salário, que deve jogador, que isso, que aquilo. O Atlético Mineiro, como eu falei ontem, foi pedir dinheiro lá para o presidente da SAF para poder arcar com salário. E o Vasco já não. Então assim, são etapas, gente, são processos. Assim, o que eu realmente torço é que o Vasco não caia para a Série B esse ano, porque cair para a Série B pode ser que atrase muito esse processo.
E eu vejo também um processo de reestruturação para que possa ser vendido num preço melhor para um novo investidor. O que adianta também se endividar todo, cada vez com mais dívida, o investidor vem aqui, paga um preço de banana e leva, e depois a gente vai sofrer como sofreu com o investidor anterior. Então não é melhor estruturar o clube, deixar tudo organizado, as contas certinhas, para quando entrar alguém, o Vasco ainda ter o poder de falar, ó, quero tanto, que meu clube está se organizando, tem isso de dívida, tem aquilo. Fora que ontem que o presidente Pedrinho falou que eu acredito das dívidas da 777, que ele disse que gastaram, entre aspas, 300 milhões, só pagaram 100. E a gestão está tendo que segurar 200 milhões em dívida, porque senão vai para a Transferban. E foi muito inteligente também a RJ, por enquanto, que não está deixando o Vasco em Transferban. Imagina se o Vasco não tivesse entrado com a recuperação judicial. Seria Transferban de Adson, Transferban de Esforza. E isso é culpa do Pedrinho? Assim, eu estou querendo ver, galera, pelo lado racional, tá? Sem emoção. Se fosse pela emoção, que eu também estava fora Pedrinho, não aguento mais, já estou de saco cheio. O último título que a gente viu foi um estadual, ninguém aguenta mais. Então, eu também estaria da mesma forma. Eu estou procurando ver, puxem aí há 10, 12 anos atrás, alguns, como eram as reportagens dos rivais, pergunta para os torcedores do rival o que eles achavam, todo mundo P com bandeira de Melo, fora a bandeira de Melo, impeachment, ninguém aguenta mais, e o cara segurou na rédea, e hoje eles estão do jeito que estão. Então assim, eu prefiro aguardar um pouco, torço para o Vasco não cair para a Série B, e eu sempre falei nos meus vídeos, vamos focar no brasileiro. Quem me acompanha desde o início sabe. Entendeu? Quem sabe, se tivesse focado de repente no brasileiro, não estaria numa situação dessa. Jogadores se machucando, jogadores estourando, porque 3 competições para um elenco de 13, 14 jogadores que podem entrar em campo. Nesse quesito, o Pedrinho está errado. Agora, olha só, gente, jogador caro, foi o que o Diniz falou, custa 8 milhões de euros. O Vasco parece, eu não sei se procede, saiu no Net Vasco, o Vasco fez uma proposta de 5 milhões de euros ou 5 milhões de dólares para o Nino, que era do Fluminense. O time dele na Rússia, ela pediu 8. Então, jogador nesse nível é de 8 milhões, 10 milhões de euros para cima, como disse o Diniz. Aí o Vasco precisa arriscar um jogador de 2 milhões, de 1 milhão, aí vem Garré, vem Domingues, vem Lloyd. Então, assim, é melhor continuar contratando esses caras ou dar uma segurada? Aí a diretoria traz 3, 4 Lloyds aí novos da vida, porrada em cima de novo. É isso aí, galera. Bom dia. Ver se a gente consegue aparecer novamente, fazer um vídeo antes do jogo do Internacional. Boa sexta-feira aí para todo mundo. Um grande abraço.